dois, um, I'm dois, um, also dois. writing a song at the same time. I apologize. Really? Kinda, yeah. Is that a first doing an interview and also writing a song at the same time? No. I mean, we got to learn to multitask these days. You Yeah. know what I mean? Things are so busy. You know. A song about Portugal? No. Is the light okay? All right, we're here in Lisbon, and we are apparently this is the biggest comedy Podcast. podcast in Portugal. Yeah. And At least we're one here that's with Gustavo Carvalho. Gustavo Carvalho. It Gustavo means oak tree. Gustavo Carvalho. No, Carvalho is horse, Carvalho. no? No, it's oak tree. That's cavalo. Carvalho is oak tree? Carvalho. Yeah. Wow. You learn something every day. I'm already recording. Of course, that's the way you do it. Interrompi a escrita de uma música do comediante americano Morgan Jay nos bastidores do Teatro Maria Matos, em Lisboa. O Morgan é um humorista que ficou viral especialmente no TikTok por interagir com o público. É até mais do que interagir, ele vai à plateia com um microfone com autotune. Tem mais de 6 milhões e meio de seguidores só no TikTok. Inicialmente começou com um stand-up mais puro, foi introduzindo comédia musical, canta, toca guitarra no espetáculo, mas o autotune é o que melhor conhecemos dos espetáculos que apresenta. Esteve em Portugal com a The Goofy Guy Tour no dia 28 e 29 de abril e, se bem se recordam, dia 28 de abril, segunda-feira, o apagão desligou Portugal e o espetáculo do Morgan teve de ser adiado. O que significa que ainda têm a oportunidade de ver um espetáculo do Morgan ao vivo, já que ele vai estar novamente no Teatro Maria Matos, dia 15 de junho e 2 dias depois no Coliseu dos Recreios. A conversa foi gravada cerca de 1h30 antes da estreia do Morgan em Portugal. Supostamente seria uma entrevista em inglês, mas acabou por sair uma mistura, já que o Morgan é filho de um pai italiano que cresceu na Argentina e de mãe brasileira. Portanto, o Morgan fala português com sotaque do Brasil, tem família no Brasil e vai até atuar pela primeira vez no país em agosto. Agora, eu já sabia que podíamos ir dando uns toques no português, mas percebe-se logo na primeira pergunta que faço, ainda em inglês, que o Morgan queria mesmo era conversar na nossa língua. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Morgan, thank you so much for doing this. How excited are you for the first time performing here? I'm excited. Estou muito animado Yeah? para fazer este show em Portugal. Minha primeira vez. Eu estou muito animado para falar em português um pouquinho. Eu vou You testar. speak very well. Falas muito bem. Obrigado, amigo. Eu tô praticando, tô preparando. Porque você prefere que eu falo inglês? We can, Os dois? Pode ser. Eu gosto de falar. Se quiseres falar em português, falamos. Ok. Tu é que E decides. se eu não conheço uma palavra, eu vou Claro, vamos para ficar em inglês. inglês mesmo. Sim, eu vou falar devagar também. Vou fazer muitas entrevistas no Brasil. Porque em queres fazer agosto, isso aqui Portugal Sim. como um teste, né? Como uma prova. Prova. Sim. Eu estou muito animado. Eu tinha uma VIP meet and greet e eu testei um pouquinho as minhas piadas, essa canção em português que eu vou testar. Então Vais cantar em português? vou tentar, né? Eu tenho uma canção em inglês que chama Split the Check. Yeah. E essa canção já... Dividir a conta. Dividir a conta, exatamente. Então, eu Traduziste, exato. traduzi a canção mais ou menos em português como uma prova, né? Um teste, né? Vou experimentar. Para mim, isso é muito divertido, né? Porque se eu tenho um problema, se alguma coisa acontece, um erro, isso aqui, how do you say? Makes the show better. Melhora o show. Exato, melhora o show. Torna o espetáculo melhor. E eu sou um cara que eu
eu não tenho resistência das problemas. Eu, como se diz, I embrace, eu segurar. Enfrentas as adversidades. Adversidades, exatamente. Yeah. Porque essas coisas sempre they make you grow. Você cresce Faz-te cada crescer. vez. Né? Porque, olha, eu nunca fiz... É difícil para expressar suas ideias em inglês mesmo, né? Para ser engraçado em outra língua, né? E para ser engraçado em uma língua completamente diferente, como se diz? It's double hard. É duplamente difícil. Duplamente ainda mais difícil. Exatamente. Mas para dar algum contexto às pessoas que estão a ouvir e que podem estar a achar estranho porque é que o Morgan J está a falar português, a tua mãe nasceu no Brasil, certo? Minha mãe... O teu pai na Argentina e depois foi para a Itália, certo? The opposite. Ele nasceu em Itália, e foi para a Sicília Argentina. E cresceu na Argentina. Ok. Mas eu aprendi... E tu nasceste já nos Estados Unidos? Eu nasci em Nova Jersey, quase New Nova Jersey, York, essa área. sim. Okay. E para mim eu aprendi, passeando no Brasil, na casa do meu tio, em mas Brasília. cresceste ainda viveste no Brasil? Eu não vivi, mas eu passei verão lá, né? Okay. Cada verão minha mãe... Em que zona do Brasil? What region of Brazil? Brasília, o capital. Capital do Brasil. Bem, não sei se a palavra é correta, aborrecido, boring. Yeah. Aborrecido é boring, aborrecido. Não é? Sim. Não tem muito... Eu era criança, é diferente agora. Vou lá como um adulto com uma carreira, né? Claro. Que está... Mas até... Desfrutando, right? Desfrutando, né? Yeah. Até que idade é que ias regularmente ao Brasil nas férias? A verdade, acho que até 16. 16, ok. Quase foi assim. Eu fui lá até eu tinha 6, 7 anos, né? Ok. E depois disso, eu fui lá quando eu tinha 16 e mais, eu não sei, 21. E fica passeando lá cada 3, 4 anos. E agora eu vou voltar e fazer shows no teatro. Em agosto? Em agosto, em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. E eu vou falar sério, eu estou bem nervoso fazer esses shows, porque eu não sei as expectativas dos meus fãs lá, né? Eu estou falando que o show vai ser 90% quase em inglês. Mas eu acho que eles vão querer que eu fale português, porque sempre quando eu estou no live, no TikTok, no Instagram, todos os comments falam: "Ei, fala português, o seu show vai ser em português". Então, eu quero fazer isso para meus fãs lá, né? Eu quero entregar uma coisa para todo mundo, né? E aí, da perspectiva do mercado, da business perspective, o Brasil é muito grande. O Brasil é gigante. Como se diz? É um mercado. É um mercado. Uma indústria. Enorme. E sempre, quando você lê os comentários, sempre fala: "Hey, come to Brasil, vem pro Brasil". Sabe Bruno Mars? Sim. So, Bruno Mars fez um show no Brasil e ele ficou lá um mês, quase mais de um mês, porque ele adorou. Sabe? Sim. Eu acho que os brasileiros apreciam, gostam. Gostam de um cara americano, né? Fazendo um effort para conectar, né? Para mim isso também em Portugal é uma chance para conectar para o... E há muitos brasileiros também a viver aqui, em Lisboa. Eu estava comendo nesse café, a menina foi: "Você não é do Portugal e você não é do Brasil, então porque qual é o seu sotaque? Explica para mim". Quão especial vão ser esses espetáculos no Brasil? Ao Special Art Day? Vou falar sério. Because of those roots, because of dessas raízes brasileiras. Então, esses shows, por exemplo, em Portugal, vai ser os únicos shows que eu canto em português. Ok. Eu não estou fazendo isso em Itália, França. Seria estranho. Alemanha. Eu vou mudar algumas palavras, né? Mas eu não vou tentar escrever uma canção assim. Em Brasil, é bem mais importante também, porque toda a minha família está preparando para meu, como você diz, my arrival. Para a tua chegada, para minha chegada, Eles estão... Ainda tens família a viver no Brasil?
Quase todo mundo mora em Brasília. Tem alguns em Curitiba. Sabe o que é engraçado? Eu tenho muita inseguridade de falar com minha mãe. Em português? Em português, em Estados Unidos. Porque na minha casa foi mais fácil falar inglês, porque meu pai falou espanhol, italiano, e minha mãe falou português, então 3 línguas misturado. Isso não vai dar certo, então a gente falamos inglês. You know? E como também tens um pai que nasceu em Itália, mas foi para a Argentina, também tens quando vais atuar também vais atuar a Itália? Ou já foste? Tens ligação? Eu fui uma vez para Roma. Ok. E nunca fui para Sicília. O meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. E se você vai ver o último canção é sobre meu pai. Mas é engraçado, olha, engraçado. Sim. Eu aprendi espanhol na escola, ouvindo minha mãe falar e também trabalhando na restaurante, né, dos Estados Unidos. Okay. Porque todo mundo lá fala espanhol no restaurante. Mas eu não sei se... Eu vou para Madrid depois do Portugal, mas eu não vou fazer uma canção em espanhol. Espanhol, ainda não, mas... Mas o teu pai é interessante porque ouvi-te dizer num podcast que ele cantava. Cantor também. Foi uma popstar na Argentina. Foi famoso na Argentina mesmo, né? Mas foi a partir daí que tiveste a ligação à música e, portanto, surgiu primeiro a música apareceu primeiro do que a comédia? Não, eu sempre... toquei piano, toquei violão, eu cantei na escola. O meu pai sempre estava cantando violão quando ele era vivo. Okay. Mas eu não introduzi, introduce, is that right? Introduzi. Às vezes, quando eu não sei uma palavra, como você diz? Tentas adivinhar. Eu tento. Mas está muito próximo. It's very close. Muito próximo. Algumas palavras, né? Yeah. Então, eu introduzi a música quase 6 anos depois de começar começar meu caminho de comédia, né? Os primeiros 6 anos eu estava contando piadas, piadas somente. Também com isso eu tinha inseguridade de cantar músicas piadas, porque música tem uma, como você diz? It has a bad stigma, negativo, uma estigma, não sei a estigma. Sim, estigma também temos em português, má reputação. Bad reputation. Exatamente. Foi isso também, So basically, comedians they don't like they don't like an act that has a piano or a guitar. They think it's probably easier to make people laugh by having those. They think it's like a magic trick. They think it's a magic trick. Mas não é mágico não, porque eu tô cantando, tô falando, tô fazendo muito, I'm juggling. Sim, So, that's what I think at least. Sim. Para perceber a ligação do teu pai à música, o que é que ele cantava? Que estilos de música é que ele cantava? A música do meu pai era como surf rock, sabe? Conseguimos encontrar no YouTube? Se você tá no SoundCloud, se você escrever aí Ricardo Roda. Ricardo Roda, seu nome do Porca. Stage? How do you say stage? Stage name, nome de palco? Nome de palco. Porca, nome de palco. Porca means pig. Parece um palco lá. Então, nome de palco foi Ricardo Roda. Ricardo Roda, ok. Cresceste a ouvir música brasileira, da Argentina, latina? Eu acho que... Conheces, portanto, música brasileira? Cantas música brasileira? Eu conheço. Minha artista mais preferido é Jorge Ben-Jorge. Eu adoro Jorge Ben-Jorge. Chove chuva. Você conhece essa música? Eu gosto desse cara porque a música dele, ele misturou tudo. Funk, bossa nova... MPB. Exatamente. Ele misturou tudo. Então, I like him a lot. Muito legal. E conheces o meio da comédia no Brasil? Sabes... O quê? Se conheces the comedy scene in Brazil? Conheço nada, mas tem muitos comediantes me mandando uma chamada. Vamos falar. Quando fores lá, vem lá no meu podcast, aqui. Vamos falar. Sim, claro. Caras bem famosos, né? Os meus primos estão me contando. Esse cara é famoso e ele tá te seguindo. Então, I'm like, oh shit, okay, wow.
Para mim isso é muito legal. Muito fixe. Muito fixe. Muito Exato. fixe. Eu estava a ouvir o podcast do Pete Holmes. Oh, yeah. You Made It Weird. Yeah. Estiveste lá muito recentemente numa conversa com o Pete Holmes e tu dizias que te vias, you see yourself more as como um entertainer e já não tanto como comediante. E também dizias que o show estava a progredir mais para um concerto, more isso. into a concert, Exato. than a stand-up comedy show, Exato. do que num espetáculo de stand-up. E queria perceber então se achas que isso foi uma coisa que tu quiseste, you want to do it like that, or was maybe like a kind of situation you felt hostage of your own success on social media. Não, isso, But it's a good hostage position, your own success. tudo isso foi por causa do meu, como se diz, Evolução, sim. Evolução. Eu tenho ideia, eu tenho filosofia que não é bom para ser o melhor, né? É bom para crescer o mais. You don't want to be the best. Grow. Se você chega no top, né? Você não tem nenhum lugar para ir quando você está no top, né? Mas se você fica evoluindo, você pode, you can change, you know what I mean? Sim. E para mim, eu sempre experimentei. Os primeiros 6 anos eu estava, contando piadas, né? Com músicas originais às vezes? Não, sem música, somente stand-up. Eu estava fazendo bem, né? Mas eu não estava feliz. Ok. O pessoa que você está no palco... No palco, sim. No palco, se você tem sucesso, você tem que ser essa pessoa para a sua vida completa, né? Então, eu pensei, olha, se eu vou fazer isso para minha vida completa, eu quero gostar... Gostar do que fazes. Que eu estou fazendo, né? Então, eu introduzi o violão. Eu escrevi 2, 3 canções e eu experimentei. E as pessoas gostaram. E durante a pandemia... Durante a pandemia? A pandemia, eu introduzi mais uma coisa, né? Eu comprei o Auto-Tune porque eu estava fazendo shows no Zoom de, como se diz, like corporate, show corporativo, para empresas. Para empresas, assim, ganhando dinheiro assim. Claro. Então, eu tinha que acostumar o show para esse contexto. Para esse contexto, sim. Então, depois da pandemia, levei o Auto-Tune para o show ao vivo. Para ao vivo, sim. E experimentei e as pessoas gostaram, né? Eu somente quero divertir. Então isso foi divertido para mim e eu não sabia que I was going to, como dizer, eu iria ter sucesso e inventar um outro estilo de entregamento. Sim. Like a new delivery de comédia. Porque tem vários comediantes, outros países que estão fazendo o que eu faço agora. Incluindo em Portugal. Eu vi. Também viste? Eu vi no Portugal. Tem Índia, Portugal, Rússia, Alemanha. E para mim isso eu não vou reclamar para nada, porque isso é influência. É uma, como você diz, it's like flattering, right? É um elogio, é elogioso. Sim. Então, vou deixar para lá, eles podem fazer, Mas há bocado estavas a dizer que a música era má vista, má reputação entre os comediantes, porque achavam que era fácil, não é? Os outros stand-up comedians. Há um lado de ti que, por existir já esse caminho that struggle of the comedian até ter sucesso, há uma parte de ti que gostava de estar mais ligado à parte do stand-up ainda? O meu stand-up, estou conectado. If any part of you would like to be more connected to the stand-up comedy scene? Tinha um momento que foi assim, mas agora não, né? Porque eu como você diz, eu criei um caminho sozinho, né? Agora eu estou numa jornada. Agora eu não posso ver o caminho mais, né? Agora eu estou indo
para frente e que acontece e vai acontecer, né? Claro. Mas importa dizer que o espetáculo não é só a parte que as pessoas veem nas redes sociais. Então, não é só o autotune, não é? Tens músicas originais, tens partes mais de beats, não é? Exato. O que eu coloco no TikTok, Instagram, é como uma propaganda, né? Advertisement. Sim, é marketing, marketing. publicidade. Essas coisas... Eu coloco no Instagram, eu faço posts dessa maneira porque pessoas gostam, né? E porque vende bilhetes. Porque... Sell tickets. Exato, vende ingressos, tickets, né? Exato. Mas quando você vem no show, é quase 70 minutos, né? Eu não posso fazer autotune no som completo, porque isso vai ser muito... Like, it's gonna be... You're not gonna like it. It's gonna be aborrecido, né? Boring, yeah. Boring. It's gonna be... You're gonna get tired of it. Vai cansar desse... Exato. Ficava repetitivo. Repetitive, right? Yeah. So, eu estou respondendo... I'm responding to como os audiências... Como o público usa um telefone. Não tem foco. Não tem mais foco. Foco, right? Sim, foco. Sim. Então, eu tenho que criar um show que sempre está pulando... Jumping around. Jumping, yeah. Pulando. Exato, pulando. Então, eu faço, 10, 20 minutos de autotune, depois eu faço 10, 15 minutos de stand-up, depois eu canto no violão, eu volto para autotune, eu faço uma coisa aqui, outra coisa aqui. E há uma coisa também engraçada que é tu deixas as pessoas filmarem o espetáculo. Deixa filma tudo. Mas eu também joga com essa parte da publicidade, do marketing. Exato. Eu tenho como se diz? I have the luxury. O luxo. Eu tenho o luxo que música você pode repetir. Por exemplo, se você tem uma artista de música que você gosta, e quando você compra um ingresso, um ticket para ver, você vai querer ouvir os hits, like os número 1. Certo. Right? Se você foi esse show e você não escutou, você vai ficar bem brava, bem chato. You're gonna be upset. Certo. So eu sei que tem pessoas que querem ouvir. Se eu não faço Can I get in now? Eles vão ficar muito, muito mal comigo, né? Claro. Ou suspeito pra caralho, né? As fuck, yeah. Suspicious as fuck. Se eu não faço essa canção, algumas pessoas vai ser bem... Se não fazes o autotune, as pessoas vão ficar... Exato. Claro. Exato. Muito bem. Para terminarmos, Morgan, eu costumo perguntar aos convidados se tem um beat, ou neste caso pode ser uma música, de outro comediante de quem tu gostes, que gostavas que fosse tua. O outro comediante que eu gosto... um beat de um outro comediante, ou uma música de... A beat or a comedy music from other comedian that you would like that to have written. Like a comedy song? Yeah, a comedy song or any song? A stand-up. Qualquer coisa do Jack Black. Ele tem canções bem engraçadas. With a banda Tenacious D, claro. Também, eu gostaria de ter not the art, but the craftsmanship of Bo Burnham. A arte do... A arte do sim, fazer. Sim. O Bo Burnham é cara melhor quase melhor nessa área. Da comédia musical. Sabe? Ele tá fazendo uma coisa bem... I don't say avant-garde, but like... bem cerebro, né? Bem... Cerebral. E também muito engraçado. Também eu gostaria de fazer uma canção engraçada de bossa nova. Mas eu sei como tocar no violão o ritmo de bossa nova, mas para cantar e tocar no mesmo tempo, para mim, é difícil. Mas talvez em agosto, pode ser que... Talvez não. Talvez eu vou achar um amigo, né? Ou eu vou achar um cara lá que toca e eu faço a canção assim. Claro. Morgan, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. E vais, obviamente, atuar daqui a poucas horas, no momento em que gravamos, no Teatro Maria Matos pela primeira vez, mas a tal data que foi reagendada será a 15 de junho no Maria Matos e também 17 de junho, dessa vez já no Coliseu dos Recreios. Morgan, muito obrigado. Muito obrigado a você. Desculpa para pessoas ouvindo, porque meu português... Foi perfeito. Gramática é terrível. Não. Ok. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Vai lá no morganj.com. Exato. .br. Não, morganj.com. Para comprar bilhetes, ingressos. Para comprar ingressos. Obrigado, Morgan. Obrigado.
O Morgan não precisa que eu diga isto, mas ele está no TikTok e no Instagram com milhões de seguidores por todo o mundo em Morgan J. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do José Fernandes, que também captou o vídeo. Muito obrigado. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. O Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Let me tell you what else is suspicious. If you were in Portugal yesterday, e a eletricidade desapareceu. That shit was crazy, that was kind of frightening. We met by the way, on like the first minute when we went outside, we met the worst person you could meet in a crisis. He wasn't even from Portugal, he was some white guy from America who lives here, and he was like, this is bad, bro. This is really bad, dude. 3 weeks it's gonna be like this. Go to the Aldi's, bro. 3 weeks. What does he know that I don't? You know what I'm saying? Stop scaring me. Suspeito pra